Você foi contratado pelo poder público após um longo processo licitatório. E você está sendo informado neste momento que o dinheiro acabou. Trata-se de uma questão que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, foi denominado de limitação de empenho. E é preciso esclarecer um pouco sobre esse assunto. Veja só, o orçamento é aprovado pelo Congresso Nacional. Mas dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal foi previsto no artigo 9º a figura da limitação do empenho. O que é o empenho? A nota de empenho é um instrumento jurídico que detalha, a nível do valor do contrato, o que será consumido na parcela do exercício. Então veja, se para o exercício, para a manutenção da administração pública, foi previsto uma verba em torno de R$1 milhão e o seu contrato custa R$100 mil, a nota de empenho será no valor de R$100 mil, que é o valor correspondente à despesa no exercício. Pois muito bem, pode acontecer fatores imprevistos que afetem a arrecadação. Ao invés de se arrecadar R$100 milhões previsto no total do orçamento, o R$1 milhão poderá ficar comprometido para a manutenção. E para isso surge uma ferramenta adequada chamada limitação de empenho. Neste momento, o governo deve chamar os contratados e reduzir e informá-los da provável redução do valor empenhado. Existem alguns problemas que vêm em decorrência desse poder estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal que não foram previstos nessa lei e acarretam gravíssimas consequências, inclusive podem levar à falência ou à recuperação judicial de um empresário. Imagine que você programou toda a sua logística para uma despesa, para uma receita mensal de R$100 mil. E, no meio do caminho, é informado que, ao invés de R$100 mil, só vai receber 50. O governo pode fazer a alteração unilateral dos contratos, mas é importante que observe as demais normas previstas na Lei de Licitações e também na Constituição Federal. Não pode a administração unilateralmente baixar o preço. O que você ia fazer e valia R$100 mil, como agora eu só tenho R$50 mil, você vai fazer o mesmo objeto, mas eu só vou lhe pagar R$50 mil. Ou então eu vou lhe dar o calote em R$50 mil. Não é assim que se procede e não é assim que a Lei de Licitações e a Constituição Federal tratam o tema. É importante harmonizar a regra da Lei de Responsabilidade Fiscal com a regra da licitação e com a Constituição Federal. E como fazer isso? Primeira regra. Pelo artigo 65 da Lei de Licitações, é possível a alteração bilateral do contrato, reduzindo-se o escopo desse contrato, o objeto desse contrato, à metade, no caso do nosso exemplo. Na segunda hipótese, também é possível alterar a programação de entrega, de tal modo que, existindo a recuperação da parte da arrecadação, possa ser honrado o restante do compromisso. Não são raras as situações em que, de forma bilateral, as duas partes convencionam a redução da entrega do objeto em compatibilidade com a arrecadação que vem sendo realizada. A terceira possibilidade é a rescisão do contrato. Efetivamente, se a situação é difícil para o contratado, é ainda mais difícil para o gestor público. Definir onde será cortada a despesa é um processo que depende, sobretudo, de racionalização de todo o processo construtivo da administração pública. Explicando melhor, nós, juristas e os economistas, não podemos concordar com determinações gerais. Reduza-se 20% da despesa. Porque essa determinação geral não considera a oportunidade de aplicarmos um processo inteligente na redução da despesa pública. Às vezes, alguns contratos podem ser reduzidos em até 50%, 80%, 100%. Em outros, se preserva a finalidade da instituição. Um amigo nosso, que trabalha no Poder Judiciário e assiste esse canal como você, cuidou de reduzir a despesa em trabalho de ginástica laboral, para preservar o fornecimento de água. Veja, diante da limitação de empenho,
é necessário um processo, como dissemos, racional para isso. Agora acompanhe conosco um texto que produzimos sobre essa matéria para você na tela a seguir. Em licitações e contratos, o que deve ser feito se houver limitação de empenho? A legislação admite o retardamento na execução de obras e serviços. Assim, a melhor forma de operacionalizar a regra da limitação de empenho é, primeiro, letra A, dirigir o esforço para os empenhos futuros, preservando os já registrados, porque dizem respeito diretamente à credibilidade da organização, como parte da relação comercial com o mercado fornecedor. Letra B, sendo necessário dirigir os esforços para os empenhos já realizados e considerar a possibilidade de restabelecimento dos créditos, fato extremamente comum no final do exercício. Alguns aspectos práticos podem ser suscitados acerca da limitação de empenho nos casos em que a obrigação foi formalizada por contrato. É que, como regra, os contratos submetem-se aos princípios da pacta sunt servanda, segundo o qual devem esses ser cumpridos tal como foram ajustados. No direito público, porém, esse princípio sofre abrandamentos em vista da necessidade de administração garantir a supremacia do interesse público. Os contratos firmados pela administração, de natureza tipicamente privada, devem ser cumpridos tal como foram convencionados, não cabendo justificar-se a alteração com base nas regras da limitação de empenho definidas no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aos demais contratos, ou seja, aqueles firmados por entidades vinculadas à administração, de personalidade jurídica de direito público ou privado, mas que guardam natureza pública do ajuste, podem ser alterados, face aos motivos supervenientes que motivaram a limitação de empenho. Essas alterações foram positivadas no ordenamento jurídico brasileiro em diversas possibilidades. Letra A. Para alteração de prazo de execução. Embora vetado o retardamento da execução da obra, serviço ou fornecimento, a própria norma admite, face à insuficiência financeira. Para operacionalizar essa regra, deve a administração alterar as cláusulas referentes ao prazo de execução na forma da lei, a qual exige a contemporânea motivação expressa nos autos. B. Alteração do objeto. Também é possível, nos contratos tipicamente administrativos, alterar o objeto, reduzindo-o em até 25%, independentemente da anuência do contratado. A redução, em percentual superior a esse, porém, só pode ser feita de comum acordo entre as partes. Assim, às vezes, poderá ocorrer de a administração ter que rescindir o contrato por falta de recursos financeiros, o que pela lei enquadra-se como interesse público, para não reduzir o objeto aquém do percentual admitido em face da recalcitrância do contratado. Em ambas as hipóteses, porém, não pode a administração olvidar a regra constitucional que garante o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tendo por termo inicial a data da proposta. De igual modo, não é lícito à administração preterir o dever de acerto de contas no caso de rescisão ou pagamento de faturas, eis que a partir da execução nasce o direito de receber em condições isonômicas. Em resumo, e lembrando a você, a ideia é a seguinte: havendo redução na arrecadação, deve a administração limitar os empenhos de novos contratos, ou seja, não firmar novos contratos. Mas quando isso for insuficiente, deverá limitar o empenho e chamar os contratados para negociar ou a redução do objeto, ou então a alteração do cronograma de execução, de tal modo que ocorra o retardamento na execução do objeto. Normalmente, no final do exercício, as dotações são recompostas. Exatamente com essa oportunidade, você pode restaurar a integridade dos contratos. Ficaram aí registradas para você algumas ideias. E uma coisa importante foi destacada nos slides que apresentamos, é que existem contratos em que a administração pública não pode impor a sua vontade. São os contratos típicos de direito privado. É o caso, por exemplo, quando a administração é usuária de um serviço público. Ela não pode impor unilateralmente a mudança do contrato. Continue acompanhando o nosso trabalho, compartilhando este vídeo e aproveitando a oportunidade para a troca de ideias. Envie para nós as suas perguntas.